Não é mais segredo que milhares de famosos estão envolvidos com o ocultismo, usando de sinais e rituais ocultos bem na nossa frente. Com a intenção de alcançar fama e riqueza, eles viram sacerdotes de forças malignas. Mas hoje quero te apresentar o lado oculto de um desses famosos em especial, o lutador de MMA Conor McGregor. Preste bastante atenção no que ele diz antes de fazer um sinal com as mãos. Me and Jesus are cool. I'm cool with all the gods. Gods recognize gods. Este é Conor McGregor, um lutador de MMA que lutou por vários anos no UFC. Mas, dentro e fora do esporte, ele vive uma vida dividida. Alguns de seus fãs o chamam de gênio, já outras pessoas dizem que ele se tornou um infame. A verdade é que ninguém trouxe tanta visibilidade e dinheiro aos montes para o MMA como ele. E uma coisa é certa, a confiança que Conor McGregor carrega em si e faz questão de exibir é fora do comum, quase como se fosse uma coisa sobrenatural. Mais uma vez, preste atenção no que ele vai dizer agora. If you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen. So, I see these shots, I see these sequences, and I don't shy away from them. I knew he would overextend, and I knew I'd catch him, so Mystic Mac strikes again. No, I said I was going to put him away in the first round. I put him away in the first round. And Saturday night when I go out there and put Diego away in the first round, I'll prove my worth. He's going to wobble and I'm going to put him away early. It's going to be a first round KO, mark my words. É como se fosse uma profecia. Essas declarações de Conor viralizaram e surgiu comentários de pessoas que passaram a questionar o sucesso do lutador. Será que ele é tão bom assim por puro talento? Ou há mais alguma coisa em jogo? Uma força oculta que não respeita nem mesmo a Deus? Veja essa entrevista que ele deu ao TMZ e tire as suas próprias conclusões. How would you versus Jesus in the octagon? How would he fare? Me versus Jesus in the octagon. Welcome to TMZ. How would me versus Jesus in the octagon? I tell you what, there's not a man alive that can beat me. But Jesus ain't alive, is he? So I don't know. Maybe he could come back from the dead. I don't know. I'd still whoop his ass. Até então, Conor deixava claro para todo mundo que não tinha nenhum respeito por Deus, e muito menos tinha medo de zombar de Jesus Cristo em rede nacional. E além disso, Conor McGregor debochava até mesmo de outros lutadores que usavam as suas redes sociais para louvar ou agradecer a Deus. Mas antes de mostrar isso aqui, quero que saiba que a sua audiência é muito importante para mim. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Agora, continuando, veja o vídeo em que ele debocha quando um companheiro lutador agradece a Jesus após o término de uma luta. Thanks, Jesus. Always thanks, Jesus. Mark Hunt does? Yeah, mark straight away. First thing it says. Thanks very much, Look, I just want to give thanks to my Lord and Savior Jesus. I didn't think you were gonna say it for a second. Mas claro, nós sabemos que nunca foi uma boa opção debochar de Deus. O mundo viu isso ao longo da história, e Conor estava prestes a descobrir o porquê não devemos, em hipótese alguma, zombar de Jesus. Lembra da entrevista que eu mostrei agora há pouco, onde ele diz que Jesus está morto, mas se estivesse vivo, venceria Jesus em uma luta? Muitas pessoas acreditam que foi após essa resposta nessa entrevista que a sua carreira começou a desmoronar. Conor ainda venceu as lutas seguintes, mas não demorou muito depois de ter feito esses comentários para que sua sequência de 15 vitórias seguidas fosse quebrada por Nate Diaz. É claro que foi estúpida a pergunta do repórter para Conor sobre quem venceria uma luta entre ele e Jesus, mas não podemos culpar o repórter. Já vimos por essas e outras que Conor McGregor já vinha debochando e desafiando a Deus sempre que tinha uma oportunidade. E mesmo que ele não fizesse esses comentários sobre Jesus, a sua queda estava próxima. Como eu disse no início desse vídeo, não existe alguém no meio midiático mais confiante do que ele. Every move is a calculated step. Make no mistake about that. It's only January of 2017. I'm already the face of the UFC. I'm already the face of boxing. I'm already the face of the WWE. And I'm already the face of Hollywood. And now tonight I'm the face of Manchester. Yeah! Qual é a sua opinião quando ouve alguém falando dessa forma?
Vejamos o que a Bíblia diz em Mateus 4:9. Ele disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Essa é uma história bem conhecida na Bíblia, mas vamos relembrar o que aconteceu aqui. Jesus estava no deserto há 40 dias e 40 noites em jejum, e o príncipe das trevas tentou testar Jesus usando os 3 testes que ele sempre faz desde o princípio. Ele testa com o apetite, ele testa com a palavra de Deus e ele testa com a abundância. Foi assim com Eva no jardim, que se agradou ao ver o fruto da árvore proibida. Foi assim com Sansão, que se apaixonou por uma bela mulher filisteia, e nesse caso satisfazia um tipo diferente de apetite. Foi assim com Esaú, que chegou tão faminto do campo que vendeu o seu direito à primogenitura por um prato de sopa. E com Jesus não foi diferente. Ele também passou pelo mesmo teste de apetite. Se és filho de Deus, ordena que essas pedras virem pão. Além de Jesus estar faminto naquele momento, o que faz o teste ficar muito mais difícil, o seu adversário ainda usou a estratégia de questionar o amor do Pai por ele. Se você é realmente filho de Deus, qual é então o problema de usar os seus poderes divinos para atender à sua própria necessidade? Ele ainda faz questão de sugerir sutilmente que o Pai realmente não ama o Filho. Aqui vai uma pergunta para você que está assistindo. Quando foi a última vez que você considerou transformar pedra em pão? Quando foi a última vez que, ao invés de confiar plenamente na vontade de Deus para a sua vida, você preferiu torcer a favor do que queria? Na vida sempre existe uma forma correta de fazer o pão, mas também existe uma forma desonesta. Vamos lutar para escolher a primeira opção sempre. Então ele partiu para o segundo teste. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Imagine isso agora. Jesus foi levado ao ponto mais alto da cidade. Se essa história se passa aqui no Brasil, é como se ele tivesse sido levado ao Pico da Neblina, que segundo o IBGE tem quase 3.000 metros de altura. E ali ele foi desafiado a pular para que uma tropa de anjos pudesse pegá-lo antes de chegar ao chão. Como você pode perceber, esse segundo teste foi mais astuto do que o primeiro. O adversário tentou insinuar que Jesus seria desobediente se ele não provasse que os anjos poderiam segurá-lo, se não provasse que ele era o Filho de Deus e que os anjos estavam ao seu lado. E certamente se Jesus tivesse se jogado dali e chamado um exército de anjos para segurá-lo, isso seria um assunto em toda a cidade. Jesus ia parecer um herói e ninguém mais duvidaria que ele realmente era o Filho de Deus, mas o plano não era esse. E agora chegamos ao terceiro e último teste, o teste da abundância. E é nesse ponto em que podemos fazer uma relação com o lutador Conor McGregor. Jesus foi levado a uma montanha muito alta, e dali o adversário mostra para ele todos os reinos do mundo. Ele consegue ver toda a riqueza do mundo, todas as coroas, todo o poder político, os grandes negócios, todas as mulheres do planeta. Tudo que o mundo tem a oferecer é oferecido a Jesus Cristo de bandeja, mas tem uma pequena condição. Jesus precisaria se prostrar e adorar o príncipe das trevas. Queridos, a grande verdade é que no mundo muitas pessoas fazem isso. E esse homem também está em busca do seu reino aqui na Terra, como milhões de pessoas ao redor do mundo e talvez até você que está me ouvindo agora. É importante sabermos que o adversário tem poder agora. Se ele não tivesse, ele não teria como fazer esses testes com Jesus. O príncipe das trevas tem participação nesse mundo, mas mais importante do que saber disso é saber que o seu reino nesse mundo está chegando ao fim. E é por isso que ele está freneticamente tentando enganar as pessoas como Conor McGregor, com promessas falsas, porque ele sabe que Jesus está voltando. Jesus virá e tomará completamente esta terra e vai estabelecer o seu reino aqui. Jesus não caiu em nenhuma das 3 armadilhas do inimigo, porque ele sabia que seria vitorioso no Calvário. Ele suportou a vergonha, viveu uma vida sacrificial, ao invés de conseguir a sua fatia do bolo por um tempo limitado aqui na terra. Jesus sabia que havia uma recompensa maior no céu e ansiava para que todos no mundo colocassem suas confianças nele e encontrassem essa recompensa celestial. E foi exatamente por isso que ele foi para a cruz. Ele foi resgatar as almas que estavam sob o domínio das forças malignas e mostrar que o perdão e a salvação são possíveis, porque ele pagou o preço caro da redenção com seu próprio sangue. Agora eu te pergunto, você conseguiu enxergar através dos esquemas do mundo? Você consegue ver como a fama, o dinheiro, mulheres e homens são realmente superficiais e vazios? No centro do coração humano há um clamor,
que anseia por mais do que a inconstância desse mundo pode dar. E se você já consegue ver isso, é essencial que você lembre que o seu coração só encontrará a paz quando você encontrar o seu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor e está esperando para te guiar para as águas tranquilas, para que você possa beber, ficar satisfeito e encontrar descanso nele. Jesus não apenas morreu, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. O que Conor McGregor disse anteriormente sobre Jesus estar morto não poderia estar mais errado. Jesus está vivo, e se te interessa o histórico de luta dele, é imbatível. Ele nunca foi vencido por ninguém, e é por isso que devemos confiar somente nele e em mais ninguém. Agora, independente do que você pense sobre Conor McGregor, precisamos orar para que ele seja despertado para a verdade. Ele e tantos outros artistas que na verdade são usados pelo príncipe das trevas. E se você ainda não se arrependeu, ainda dá tempo de acordar e confiar a sua vida a Jesus. Se você assistiu esse vídeo até aqui, compartilhe no WhatsApp e até a próxima.